Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje dia 13 de novembro, segunda-feira, semana começando, né? Espero que todo mundo tenha tido um excelente final de semana. E essa semana nós temos aí um feriado na quinta-feira, né? Na quarta-feira tem um feriado, então a semana fica um pouco mais curta, né? Para a galera poder montar posição, desmontar posição, enfim, para poder fazer todas as suas operações no mercado, né? Nós tivemos aí na sexta-feira, né, uma sexta-feira de ouro, né? Botamos aí a semana no positivo, quase que 2%, quase não, 2, acima de 2% aí de ganho na semana, levando o mês também para o positivo e o ano quase 10% aí no cenário positivo. A gente já vai ver isso aqui, já muitos fatores ocorreram para que isso pudesse trazer, né, o nosso Ibovão da Massa ali, fechar acima dos 120 mil pontos. Exatamente isso. Você que ainda não estava acreditando que esse ano a gente tivesse aí ainda algum fechamento acima dos 120 mil pontos, sinto lhe informar, fechamos sexta-feira acima dos 120 mil pontos. Sempre olhando os fundamentos, por isso que eu falo muito com vocês. A gente já vai entrar nesse detalhe, mas antes de mais nada eu vou me apresentar para você que está chegando agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas. Sou investidor desde 2007, assessor de investimentos da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, não tem taxa de manutenção. Assim que você abrir a sua conta, vai aparecer na minha base de clientes, entrarei em contato com você para a gente entender o seu momento de vida, o seu perfil de investidor e o seu objetivo futuro, né? Patrimonial, se é construção, se é proteção patrimonial, para que a gente possa traçar a melhor estratégia e com essa estratégia a gente conseguir atingir os seus objetivos. Bom, chegando agora aqui no canal também, não deixe de ativar o sininho de notificação, de se inscrever, de dar aquele like, né? Porque isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas e compartilhar também esse vídeo com seus amigos que estão aí no mercado financeiro, que querem um morning call com fatos e dados sem viés, tá? Aqui não tem viés, não tem viés de compra, nem viés de venda, nem viés político. A gente vai falar simplesmente o que aconteceu e como aconteceu. Ponto. E depois, através daí, a gente tem que raciocinar para poder tomar as nossas decisões. Beleza? Bom, olhando aqui o nosso campo, né, hoje, né, tá todo mundo no campo positivo, né? A gente olhando aqui, deixa eu trazer, cadê a telinha para vocês? Tá aqui, Ásia e Oceania tem uma direção única, mas, porém, né, na verdade, majoritariamente no campo positivo, né? Nós temos aí a Austrália fechando no cenário negativo, 0,44% de queda, até porque nós tivemos uma declaração do Banco Central australiano, né? RBA, oh, nossa senhora. Bom, o Banco Central australiano mencionou que a inflação pode não ceder tanto assim quanto era esperado, né? Então isso pode trazer um problema maior para poder cortar a taxa de juros, né? O Banco Central australiano, que por muitas vezes deixou suas taxas de juros inalteradas, voltou a elevar as suas taxas de juros, a fazer uma política um pouco mais restritiva devido à questão da inflação subindo, né? Bom, nós temos também aqui Coreia do Sul, né, basicamente neutro, 0,24% de queda, e o restante todo mundo no cenário positivo. E destaque para alta para quem? Nosso querido Hang Seng, né? Hong Kong fechando 1,30% de alta. Essa semana tem algumas coisas que vão movimentar, né, o cenário asiático. Nós temos o olho ficar coçando para caramba por causa da iluminação, né? Tenho fotofobia. Mas vamos lá, vocês já perceberam isso. O que acontece? Essa semana na Ásia, nós vamos ter algumas coisas que vão influenciar, né, impactar, não somente na Ásia, mas também no restante do mundo. Por quê? Nós estamos na quarta-feira, né, no dia 15, a reunião entre Joe Biden e Xi Jinping. Né, vão se encontrar na Califórnia, onde ali é esperado que a galera, é esperado que eles venham trazer algumas soluções ou algumas questões que vão abrandar um pouco mais essa relação, né, sino-americana que já dura há bastante tempo. Uma delas é o controle sobre Taiwan, o controle de exportação, né? Então é a relação ali dos microchips, a guerra comercial que o Trump fez lá atrás, enfim, isso tudo não adormeceu, galera. Ele só não tem a relevância
frente a outras coisas novas que acontecem, né? Então, assim como na internet, as trends que o pessoal faz no Instagram, no TikTok, enfim, tudo que a galera faz, algumas coisas novas surgem e elas acabam tomando mais vulto. Não quer dizer que sejam mais importantes do que as outras que são mais antigas. Enfim, guerra comercial entre Estados Unidos e China não está morta, está ali latente ainda, né? Nós temos ali o controle, né, de Taiwan, que esse é um dos fatores que faz com que tenha essa guerra comercial e essas tensões sino-americanas, né? Até porque China quer crescer e Estados Unidos quer continuar na liderança. É natural, natural, é uma competição entre dois países quem vai continuar ou quem vai ser a nova potência. Aí vem a briga aí dos 5Gs, né, e tudo, das IAs da vida. Então, isso tudo está no pacote, não morreu, beleza? Então, com isso, a galera espera que esse encontro venha a abrandar essas tensões, né? Porque uma hora isso estoura, a galera fala assim, pô, mas de novo? De novo não, nunca terminou, certo? Por isso que eu falo para vocês, fatos e dados sempre. Então, a gente recebe muita informação, eu vou até fazer um parênteses aqui para vocês. A gente recebe muita informação. Só para botar aqui, ó, isso aqui é a plataforma de notícias, né? Meu rostinho está ali, mas a quantidade de notícias que eu recebo é enorme. A gente olhar aqui, ó, por exemplo, tem 4.663 notícias, né? Desde de novembro. Enfim, o que acontece? A gente tem uma enxurrada de notícias, né, vindo à torta e à direita de tudo quanto é lado para a gente. O que acontece hoje com o ser humano? O ser humano não dá conta disso tudo. É impossível falar, Vinícius, você lê 100% das notícias? Não, não leio. Por isso que eu tenho aqui, ó, embaixo, né, meus cadernos, né, a parte que eu quero saber de investimentos, o meu do giro do mercado, que é o meu resumão, aonde são as notícias que eu vou trazer aqui para vocês, sobre Ásia, Europa, Estados Unidos e câmbio, né? Então, eu basicamente faço esse filtro, porque não dá para se aprofundar, gente, porque a gente recebe muita informação, a galera está recebendo tudo, fica totalmente superficial a tudo e não se aprofunda em nada. Então, isso é ruim, né? Isso acaba sendo um pouco ruim. Por isso que eu falo para vocês, peguem um caderno ou uma planilha e coloquem ali os pontos principais que realmente vão mudar o rumo da economia global. Façam isso, vocês vão começar a entender o que acontece no mundo, tá? O que acontece no mundo. Então, as tensões sino-americanas podem mudar o rumo da economia global? Sim, podem. O Covid mudou? Sim, mudou. Agora a gente está tratando as consequências do Covid. Então, tem que ter as informações desde lá de trás, desde quando tudo começou, Wuhan sendo fechada, o que aconteceu, enfim, tem que ter todo esse cenário para vocês não perderem, não ficarem perdidos no fim, tá? Então vocês daqui a pouco botam guerra da Ucrânia aqui, El Ninho ali, e a guerra no Oriente Médio, enfim, vocês começam a embolar a linguiça, tá? Então, só uma dica para vocês. Bom, o que acontece? Essa reunião pode vir a trazer tranquilidade ou não, tá? Ou não. Então, vamos entender, na quarta-feira tem essa reunião entre essas duas grandes figuras, Joe Biden e Xi Jinping. Beleza? Olhando para a Europa majoritariamente no campo positivo, isso é positivo, né? Isso é muito bom, a volta do apetite ao risco. E isso veio muito, né, junto com as falas dos dirigentes, né? O que aconteceu na sexta-feira que fez aí o nosso Ibovão da Massa chegar a 120 pontos, as bolsas virem para o campo positivo, o cenário exterior ir para um risk-on, a galera com apetite ao risco, foi simplesmente que as falas dos outros dirigentes do Fed, eles reforçaram uma coisa na cabeça do investidor. Não é que o Fed vá subir mais a taxa de juros, né? O que pareceu para os investidores é que agora o Fed está querendo tirar da cabeça do investidor o início de corte da taxa de juros norte-americana, da Fed Funds. Certo? Deixa eu botar aqui para você. Ou seja, na próxima reunião, aqui já estava em 90, já caiu para 89. Então, para cá, em maio, já começaram a sinalizar aqui, ó, corte, né?
a sinalizar aqui um corte. E o Fed praticamente, possivelmente, não quer que essa galera tenha essa expectativa, né? Então, todo mundo ali está falando sobre subir ainda mais taxa de juros. Então, isso ficou na cabeça dos investidores, beleza? Com isso, trouxe esse apetite ao risco. Essa semana aqui na Europa, depois eu vou falar ali da dos norte-americanos, nós temos aí algumas leituras, né? Nós temos o PIB da zona do euro, nós temos Christine Lagarde, né, que possivelmente vai falar mais algumas coisas, né, nessa semana. Tivemos dirigentes do BCE falando, né, ali, que vai garantir que a política siga restritiva, pelo menos pelo tempo que for necessário. Mesma coisa que o Fed fala, né? Então, a gente vê os bancos centrais, todo mundo vai seguindo o Fed. Até porque se o Fed muda sua política monetária, ou se ele aperta, mediante a decisão que ele toma, ele vai impactar aqui os treasuries norte-americanos. E os treasuries, a curva de juros americana, né, ainda mais a ponta longa de 10 anos, isso acaba influenciando nas outras curvas de juros, né, no mundo todo. E sem contar que as taxas de juros dos Estados Unidos, elas servem de parâmetro e de base para todos os empréstimos no mundo, beleza? Por isso que todos os bancos centrais ficam de olho no Fed e, consequentemente, os investidores que ficam de olho nos bancos centrais também olham o Fed. Todo mundo olha o Fed, beleza? Bom, olhando aqui como está a tendência para a abertura do mercado norte-americano, tendência de uma abertura negativa, pode ser uma realização de lucros. Lembrando que a Bolsa norte-americana abre agora às 11 da manhã. Vamos entender o que vai trazer para a gente essa abertura, tá bom? Petróleo também está levemente negativo, mas trabalhando aí o Brent já ganhou aí os $80, trabalhando ali a $81 e 41 cents, e o WTI trabalhando em $77 e 19 cents. Olhando o índice DX, o índice dólar, que é o dólar, né, frente a uma cesta de moedas, né, um grupo de moedas ali, está basicamente neutro, 0,10% de queda, está 105,750. E o que acontece? Está basicamente no mesmo patamar, né, do que estava nesse mesmo período na sexta-feira. Tá? Então, vemos aí o dólar ganhando frente ao Ien e levemente sobre o dólar canadense. Beleza? O peso mexicano também está se desvalorizando. Na sexta-feira, nós tivemos uma valorização do real bem positiva. Né? Alguns cenários aconteceram, já vou passar para vocês. Os treasuries americanos, né? O preço está subindo de 10 anos, logo o rendimento está caindo. Nós tivemos aí, estamos trabalhando acima dos 4,60 ainda, mas agora com viés queda, né? Então nós fizemos uma queda, recuou, né? Teve uma realização, ficou abaixo de 4,60, recuou e agora busca recuar novamente. Vamos ver se vai continuar cedendo, né? E trazendo essa despressurização, essa descompressão no rendimento norte-americano. Isso acabou influenciando também o restante do Brasil. Nossa curva também deslizou. Nosso Ibovão da Massa ficou na semana 2% de alta, no mês já 6,5% e no ano 9,87%, levando aí nosso Ibovespa para fechar acima dos 120 mil pontos. Então foi bem interessante, beleza? Bom, já está o doleta aqui. O dólar, ele acabou se desvalorizando, né? Então nós tivemos aí uma valorização cambial, o nosso real ganhando frente ao dólar. Isso muito influenciado pelo apetite ao risco ter aumentado no mundo todo, né? Devido a essa influência, como eu falei, das falas dos dirigentes do Fed, e que os investidores estão olhando isso como uma forma, não do Fed para subir suas taxas, e sim para tirar da cabeça do investidor que teríamos um corte de taxa de juros já para o próximo ano. Então é isso que o Fed quer passar, pelo menos a leitura dos operadores. Beleza? Bom, mesmo com a queda de 0,72%, fechamos aí acima dos 4,90 ainda. Os operadores, né, nessa sessão foi vista uma movimentação de fluxo de estrangeiro um pouco maior, então muito mais estrangeiro entrando, ou seja, dólar entrando, o dólar tende a cair, oferta e demanda, mais dólar no mercado, o valor do dólar fica mais barato. Um outro fator é que as commodities se valorizaram, ainda mais o minério de ferro, o que influencia muito
eu trazer aqui a nossa querida Vale, que influencia muito a nossa querida Vale, que teve mais um dia de alta de 1,53%, chegando aqui nos 71,50, né? Eu estava conversando com a galera, chegando nos 75, pode rolar muito stop. Por quê? Tem muita gente ainda vendida em Vale. Tem uma galera vendida em Vale. Então, mediante o que o mercado voltar aqui nos 75, muita gente pode estopar suas posições. Estopando a posição, se eles estão vendidas, eles têm que comprar. Logo, pode ter aí uma corrida de Vale para cima. Pode ter, não é recomendação de compra, galera. Não é recomendação de compra. Até porque se você não comprou Vale aqui embaixo, você já não acredita na empresa. Por isso que eu falo, olhem sempre os fundamentos, tá? Não se impregne por ruídos de curto prazo, beleza? Então, isso fez com que o nosso dólar perdesse frente ao real, né? Então, o real se valorizou com as commodities se valorizando e o apetite ao risco voltando e esse fluxo de estrangeiro entrando aqui no Brasil. Pode dar continuidade essa semana? Sim, pode dar continuidade, até porque o nosso Ibovão da Massa batendo lá nos 120 mil pontos, daqui a gente já estava pensando que estava um gráfico feio, né? Estava muito mais propício a buscar os 109 do que buscar os 120, mas nós tivemos essa reviravolta, né? Então, sempre olhem os fundamentos. Por isso que, assim, o pessoal fala assim, pô, Vinícius, tu tá falando que vai chegar aos 109 mil pontos e você não está preocupado? Não, não estou preocupado com isso. Nós temos a carteira do Descomplicando Finanças, até que eu mostro para vocês, deixa eu trazer aqui para vocês. Essa aqui é a carteira Descomplicando Finanças sem os fundos imobiliários, tá? Então, essa carteira, para quem está chegando agora, eu boto R$500 todo mês e esse mês ainda não foi feito o aporte, será feito o aporte ainda. Pô, mas a bolsa está subindo. Não estou preocupado com isso, estou montando uma carteira ainda. Se prenda no seguinte, disciplina e paciência, beleza? Para que você possa construir uma boa carteira de investimento, beleza? Então, assim, hoje a carteira há semanas atrás a gente estava negativo, né? E agora já estamos com 6,36% positivo. Estou preocupado ainda com isso? Não. Eu estou preocupado em comprar bons ativos, é excelente. Beleza? Bom, então o Ibovespa aí batendo lá os 120 mil pontos, não estava preocupado se ia bater a 109 ou se ia vir para 98 mil pontos. Se viesse, eu ia comprar mais. Os ativos que já estavam na minha carteira e no meu stock picking e ficaram mais baratos, né? Era isso que eu ia fazer. Beleza? Mas como não deu essa brecha, vou fazer o aporte daqui a pouco. Se eu vou comprar fundos imobiliários ou não, fiquem ligados que depois eu vou trazer para vocês a informação. Tá bom? Olhando aqui como é que ficou o portfólio do nosso querido Ibovespa, nós tivemos duas figuras, né, que são as principais empresas de maior liquidez na Bolsa, né, figurando no campo negativo. Foi Bradesco, né, tanto a PN quanto a ON, quanto a Petrobras, né, a PN e a ON. Por quê? Foram os dois balanços que decepcionaram a galera, né? Tanto o Bradescão da Massa quanto o Petrobras. Os dois balanços vieram decepcionando, né? A gente já tinha comentado isso na sexta-feira de manhã, então poderíamos sim ter essa realização. E Petrobras, pela alta, né, do petróleo, começou a ensaiar até uma reviravolta, mas fundamentos falam mais altos. Então a galera não se sentiu confortável em tomar Petrobras, mesmo com Petro tendo anunciado os seus dividendos, né? Então Petro chegou a anunciar ali, vai pagar ali a parte de dividendos. Isso também não acelerou a galera, né? Ficou aí, descansou aí nos 34,72, mas o gráfico de Petrobras, na minha visão, ainda está bonito. Vamos entender como vai ficar o fundamento de Petro. Se você vai aumentar a posição na empresa ou se você vai diminuir a posição na empresa. Beleza? Bom, vamos seguir agora aqui para a nossa agenda. E a gente tem uma série de situações para acontecer, né? Nós temos hoje, vou botar aqui o da semana, ver como é que estão os países, está tudo certinho, viu, galera? Bom, nós temos a Lisa Koch, né, que vai falar hoje às 10 horas da manhã. Nós temos o nosso Boletim Focus, que é o café da manhã, a gente inicia a semana com o Boletim Focus. Antigamente ninguém dava atenção para o Boletim Focus, até o nosso querido BC, né, o nosso Campos Neto, ali, né, o presidente Campos Neto, falar que está olhando muito, presta muita atenção no Boletim Focus. Aí ele começou a tomar um pouco mais de relevância, tá?
Nós temos aí otimismo econômico e situação orçamental lá nos Estados Unidos também, mas hoje, ou seja, agenda vazia. Não vai acontecer muita coisa não, tá bom? Então, pode ficar muito tranquilos hoje. Na terça-feira, a gente tem taxa de desocupação lá no Reino Unido, então mercado de trabalho no Reino Unido, sentimento econômico, isso aqui é interessante, a principal economia da zona do euro, na Alemanha, né, sai ali na terça-feira, e nós temos aqui um Fed Boy falando, né, o Jefferson, que tem muita influência dentro do Fed, ele vai falar às 7h30 da manhã, na terça-feira. Depois nós temos o núcleo de inflação nos Estados Unidos, né, o CPI norte-americano, então é importante avaliar isso aqui, porque é um indicador que todo mundo vai olhar. Né? O núcleo de inflação, sempre se atentem para o núcleo, né? Para o núcleo tanto mensal quanto anual. Nós temos aqui o discurso do Barr também. A Mester também vai falar às 1h da tarde. Variação de estoque de petróleo bruto. Esse não faz tanto preço no mercado de petróleo. O que faz mais preço é o petróleo em Cush, lá nos Estados Unidos, na quarta-feira. Quarta-feira, 11 horas, geralmente é o que sai o relatório, tá bom? Nós temos aí o crescimento do PIB, né, trimestral do Japão e vendas no varejo e produção industrial na China, certo? Lembrem-se que a China está no radar como um dos direcionadores de mercado para 2023, beleza? Então fiquem atentos aí, o crescimento chinês está na pauta, tá? Depois nós temos CPI na quarta-feira, inflação lá no Reino Unido, aí o nosso feriado, né? Proclamação da República, aqui fechados, juros da hipoteca de 30 anos lá nos Estados Unidos e atividade industrial New York para o State, beleza? Vendas no varejo lá nos Estados Unidos e o PPI e o núcleo do PPI, beleza? E mais Fed Boys falando na quarta-feira. Essa variação de gasolina e de petróleo bruto, né, em Cush, isso aqui faz preço no mercado de petróleo, vai sair meio-dia e meio. Meio-dia, quem fez, fez. Balança comercial no Japão, à noite. Na quinta-feira a gente vem com mais uma Fed, uma falando ali, né? Lisa Cook vai falar. Nós temos aqui a atividade econômica, né? Nosso índice IBC-BR, que sai na quinta-feira. Vamos entender. O nosso IPCA reforçou que o Copom pode cortar, manter o ritmo de corte. Vamos entender como é que está a atividade econômica. Se pode acelerar ou não. É interessante também. Fiquem com isso no radar. Discurso da Mester. Tem o índice de manufatura de Filadélfia, mas isso aqui vai fazer tanto, a crítica não faça tanto preço não, mas vamos acompanhar. Aí temos balança comercial, pedidos iniciais de seguro-desemprego, mercado de trabalho norte-americano, produção industrial, discurso do Williams e mais Fed Boys aqui falando, Mester, Barr, Waller, todo mundo aqui falando. E fluxo aí fixos de longo prazo, né, da taxa de juros de longo prazo. Nós temos aqui vendas no varejo no Reino Unido, início das construções e as licenças, né? As licenças de construção. Isso aqui é mais importante, porque se você tem um aumento nas licenças de construção, você sabe que tem ali o alvará e a licença subindo, você sabe que vai ter novas construções. Novas construções, isso pode trazer mais casas aí para o mercado de trabalho, ou seja, oferta e demanda, tá? E depois fecha aí com a dele, falando aí a meio-dia também, na sexta-feira. Então, é uma semana com agenda econômica interessante, muito focada em inflação, que impacta na decisão da política monetária. Fora isso, nós temos a temporada de balanços aqui no Brasil. Né? Então, hoje, nós temos aqui JBS, BRF, Marfrig, CSN Mineração, Magalu, Marisa, Banrisul, Cosan, Reneva, Iven, Itaúsa, Localiza, Positivo, Raizen, XP, enfim, todos aqui após o fechamento. Antes da abertura do mercado, né, nós tivemos aí o balanço de 2022 da Americanas, que ainda não foi confirmado. Beleza? Lá fora nos Estados Unidos temos aí a parte toda de inflação, né, a zona do euro também, beleza? E lá na China, a atividade industrial é o destaque. Show? Bom, todos os recados dados, muita atenção com o capital de vocês. E só lembrando um ponto, né, que eu também não falei aqui para vocês quando eu falei sobre a taxa de juros. Preciso falar isso para vocês. Uma coisa que pode impactar aqui é a questão do default lá nos Estados Unidos. Tá? Então, esse
esse imbróglio ainda lá dentro do Congresso ainda pesa, tá? Ainda pesa e isso pode fazer mexer na curva de juros aqui, porque a gente está falando de risco, tá? A gente está falando de risco. Então, falando de risco, a Moody's, ela já no final do dia, na sexta-feira, ela até buscou fazer essa reavaliação do rating, né? Então, já com os mercados fechados na sexta-feira à noite, a Moody's mudou a perspectiva de rating AAA dos Estados Unidos para negativa, tá? Motivado pelos riscos fiscais, enquanto a novela do shutdown volta ao radar. Não é que volta ao radar, não saiu do radar, é isso que eu falo para vocês. Anotem todos os pontos que estão influenciando e se foram resolvidos ou não. Se não for resolvido, ainda está no radar, tá? Então, pensem sempre nisso. E outro ponto que pode ser muito ruim aqui, que aí a gente já está falando do nosso Brasil, é a questão da mudança da meta fiscal, que provavelmente deve sair ali na quinta-feira. Então, fiquem atentos a isso, porque se tiver mudança fiscal, isso pode influenciar no nosso rate, na nossa classificação de risco, e isso pode também elevar uma correção na nossa curva de juros, tá? Assim como vai afetar a curva de juros lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!